Aleluia! Pai, nós te damos graça nessa noite. O Senhor criou para nós com grande amor e grande fidelidade e alegria. Nós queremos te agradecer, Pai, por estarmos reunidos aqui em Teu nome. Cremos na unção para pregar e ensinar a Sua palavra. E queremos em ouvidos abertos e olhos iluminados para entender a veracidade da Sua palavra, Pai. Nós te damos toda a glória e toda a honra em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Obrigado, grupo de música. Hoje eu vou pegar fogo. Hoje eu estou com gás. Bebendo água com gás aqui. Aleluia! Quem esteve aqui hoje de manhã, irmãos? Que culto abençoado. Que culto poderoso. Eu fui tremendamente abençoado, alimentado. Porque, amado, crente deve viver da palavra de Deus, não somente de pão natural. E hoje nós tivemos um culto abençoado, onde a palavra foi ministrada e o Espírito Santo começou a ministrar nos corações de pessoas. E pessoas foram ministradas, ouviram a voz mansa e suave, ouviram Deus falando por dentro, porque Deus não fala por fora, porque Deus não está fora, Deus está dentro de cada um de nós. Então, se eu e você quisermos a orientação da parte do Senhor, a orientação não está fora. A orientação está dentro. Foi o que Gabi falou sobre que nós temos a resposta por dentro. Você pode dizer comigo, eu tenho a resposta por dentro. E amado, foi maravilhoso. E quando ela ministrava, o Espírito Santo, ele se move quando a palavra é lançada. Ele se move quando a palavra é lançada. Então, quando a palavra foi lançada, o Espírito Santo começou a se mover em corações. E Elieta ouviu a voz do Senhor falando com ela, dizendo que Ele era a porção dela. O Senhor é a sua porção, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a nossa porção. A irmã Maza veio depois aqui e revelou algo também, que o Espírito Santo uma vez falou com ela dentro de um contexto. Ela falou dando testemunho, ela já deu outras vezes, que ela é viúva, 3 filhas, e as filhas saindo para estudar fora, e ela ficou sozinha. E uma vez, a mais velha estava em casa, foi se despedir para ir embora, e ela ficou só em casa, e ela disse que chegou em casa, trancou todas as portas, e queria só desabafar, gritar, derramar sua alma no Senhor, e ela ouviu a voz do Senhor, diz: filha, eu cuido de ti. Ou seja, Deus é o nosso cuidado, é o cuidador da nossa vida. Então às vezes a gente não está com ninguém fisicamente por fora, mas você não está sozinho. Deus é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Amém, amado? Então você percebe que o Espírito Santo se movendo. Ele se moveu em brisa suave. Não teve alarde, não teve uma coreografia, não teve uma coreografia para chamar a atenção. Mas quem é sensível percebe por dentro o Espírito de Deus se movendo. Eu não estou dizendo com isso que ele não possa se mover de modo espetacular. Mas tem tanta gente procurando o espetacular e deixando de lado o sobrenatural. O sobrenatural está o tempo todo, que é o Espírito Santo. E ele começou a operar forte. E nós vamos falar nesta noite sobre também uma palavra singela e simples que foi proferida por uma mulher, que é o tema da nossa mensagem, da canção que nós cantamos, que é tudo vai bem. Diga comigo, tudo vai bem. Diga, tudo vai bem. Agora, em que contexto essa palavra foi proferida? Tudo vai bem. Será que eu posso proferir essa palavra quando tudo vai bem de fato? Ou só quando está tudo bem, eu tenho que dizer que está tudo bem? E quando as coisas não vão tão bem assim, aliás, quando as coisas vão totalmente o oposto daquilo que a gente declara, será que é errado você olhar para uma situação adversa, uma situação ruim, e você declarar, tudo vai bem? Será que eu não estou mentindo? Será que eu não estou sendo sincero? Será que eu sou talvez até ser masoquista? Uma coisa está ruim e eu declarar que tudo vai bem. Será que eu estou mentindo? Não é assim que algumas pessoas criticam a palavra da fé, que você não pode dizer que está curado se o sintoma ainda não foi embora.
e começam a criticar porque a gente não está dizendo a verdade, só porque o sintoma está lá e eu estou declarando que eu estou curado. Mas essa palavra que foi dita aqui, tudo vai bem, foi de uma mulher que é chamada a mulher sunamita, e o nome da mulher não é sunamita. A palavra não revela o nome dela, nem o nome do marido dela. Ela é conhecida como uma mulher sunamita porque ela era de uma cidade de Sunem, e ela ficou conhecida por causa da cidade, a mulher sunamita. E a gente vai falar sobre ela um pouco, e a gente vai extrair algumas lições desta mulher, e por que ela disse essa frase. Eu queria que a mídia colocasse na linguagem Revista e Corrigida, RC, 2 Reis, capítulo 4, verso 23, que é o fundamento. E a gente vai entender que não é necessariamente errado, nem errado você declarar, em meio a uma situação adversa, dizer que tudo vai bem só quando tudo vai bem. Você pode dizer tudo vai bem quando tudo vai mal. Aleluia! Isso você não estará mentindo. A gente vai colocar um fundamento aqui para a gente entender que a fé, ela anda no contrário do mundo, e a fé é um estilo de vida do cristão da nova aliança, e nós andamos por fé, não pelo aquilo que vemos, ou por aquilo que sentimos, ou por aquilo que apalpamos. Nós andamos pela fé, e a fé tem um fundamento que é a palavra de Deus. Aleluia! Então, 2 Reis 4, 23, diz assim, você pode colocar aí, 2 Reis 4, 23, e disse ele, por que vais a ele hoje? Não há nem a lua nova nem saldo. E ela disse, ela disse o quê? Tudo vai. Então, amado, o título dessa mensagem, o tema, não é algo utópico, não é algo irreal, e nós vamos ver o contexto que ela proferiu, tudo vai bem. Nós não vou ler a história toda porque é longa, mas está registrada em 2 Reis, capítulo 4, versículo do 8 ao 34, é a longa história, mas aí eu vou pinçar algumas coisas para a gente começar a degustar a palavra de Deus, e a gente vai aprender com a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela vai gerar fé no nosso coração, e a gente pode declarar em alto bom som que tudo vai bem, não apenas quando tudo vai bem de fato, mas quando a coisa não vai tão bem assim, e aliás, quando a coisa às vezes vai péssima. Por que eu também digo isso? Porque no meio do povo de Deus tem pessoas que criticam a mensagem da fé, e até tem um livro, não vou dizer o nome do autor, que ele fez questão de querer barrar esse avanço da palavra da fé, porque ele tem influência, e ele colocou o nome do livro assim, o privilégio de dizer está doendo, combatendo a palavra da fé, e colocando o nome desse livro para combater uma coisa que talvez ele não entenda direito, mas que pega a mensagem da fé e coloca aos extremos. Lembrando que nós não negamos a situação, e para falar sobre isso, eu quero primeiro colocar um fundamento para você entender o contexto que essa mulher disse. Nós vamos entrar daqui a pouco lá. Primeiro o seguinte, existem dois tipos de verdades, a verdade natural e a verdade revelacional. Se nós não entendermos isso, a gente vai olhar para textos como esse, e a gente não vai compreender a profundidade da revelação. Dá para entender isso aqui, irmãos? Então, existem dois tipos de verdade. O que é a verdade natural? É aquela que os sentidos nos fornecem, é aquela que o natural nos informa. É um tipo de verdade, que é chamada a verdade natural. E ninguém pode resolver um problema negando o problema. Ninguém pode falar para um monte, ergue-te e lança no mar, se ele vê que o monte não está lá. Seria uma mentira de fato. Dá para entender isso, amado? Então, a verdade natural, ela tem sua origem nos sentidos. Eu estou olhando para Alex ali, e a verdade, a minha visão está dizendo que ele está com cabelo ralo, com uma camisa preto e branco, é isso? É azul marinho, é? O que foi que eu disse? Azul marinho,
Isso aí está trazendo uma informação, e eu tenho essa convicção que ele está lá sentado na cadeira com a esposa e com o Arthur, e eu tenho certeza absoluta, é uma verdade, eu posso afirmar para você que eles estão ali, juntos, é uma verdade natural, e a gente não pode, se eu negar que eles não estão ali, você vai dizer que eu estarei mentindo ou me equivocando, mas eles estão ali. Como é que eu tenho essa certeza? Um sentido chamado visão me informou que eles estão ali. Isso é uma verdade natural. Amém, querido? Se eu disser, Alex, Gessane e Arthur, eu digo a vocês, ergam-se e lancem para outra banda. Se vocês não estiverem aí, eu estou falando para uma coisa que não existe. Eu só vou mandar você sair daqui para o outro lado se vocês existirem de fato uma verdade natural. Então isso é uma verdade natural. Amém? É a verdade que Tomé disse a Jesus Cristo. Eu só creio se eu pegar, se eu ver, se eu sentir, para atestar, para trazer segurança que Jesus de fato ressuscitou. Ele queria ver para poder ter certeza, para poder crer. Então isso é uma verdade natural que todo crente tem, que é uma chamada também da fé natural. A fé é uma convicção, naturalmente falando. Agora, existe a verdade espiritual que está num plano superior, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, mas é uma verdade sobrenatural, uma verdade espiritual. Então, às vezes, a verdade natural, quando encontra a verdade sobrenatural, às vezes ela se contrapõe, ela entra em choque. Qual verdade você vai abraçar? A natural ou a de Deus? São verdades, são dois tipos de verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se resolve um problema negando a existência dele. Não se vence o gigante crendo que o gigante não está lá. Como é que você vai enfrentar um gigante se você vê que ele não está lá? O gigante é real. Então não é negando a existência da doença, da dor, nem do gigante, nem da luta, que o problema vai ser resolvido. Eu não tenho nada, sabe, está tudo resolvido, porque o problema não existe. Não, eu estarei mentindo, mas o problema está lá, real de fato, é uma verdade natural. Então, baseado nisso, eu vou, só para você ter uma convicção maior. Por exemplo, se uma enfermidade, uma enfermidade vem no meu corpo, e se aloja no meu corpo, ela está lá, fui para um médico, fiz o exame, o diagnóstico está lá, o médico comprovou que eu estou doente. Então, eu não vou resolver essa doença negando a existência dela, porque se ela não está em mim, por que eu vou resolver um problema que não existe? Por que eu vou reivindicar uma cura que a doença não está lá? Não, ela está lá, ela diz a verdade pela medicina, pelos médicos, pelos sintomas do meu corpo, que a verdade está lá. Negar a existência da doença é uma mentira. Aleluia. Dá para entender isso aqui, irmão? Então, a doença está no meu corpo, está alojada no meu corpo. Então, perceba bem, se eu for para um médico, e o médico fizer o exame, e o diagnóstico sair, e lá está lá, CA, câncer, um exemplo. Aí eu vou chegar em casa, qual é o diagnóstico, e vou mostrar a família, e a família vai dizer, isso é a besta fera do inferno, isso é um agente satanás, esse médico não sabe de nada não, isso é usado pelo dedé, pela besta fera, pelo cão. Não, eu não posso dizer isso. Ele é um agente de saúde, um profissional de saúde, Deus deu sabedoria, ele identificou uma verdade por meio dos exames, que eu não sabia, eu só sentia o sintoma, mas como ele estudou para tal, ele identificou o nome da doença, para eu poder fazer alguma coisa. Ele identificou uma verdade que já existia, que eu não sabia, o que eu tinha, eu sei que eu estava doente, mas com o que eu estava doente eu não sabia, então o médico identificou uma verdade que já estava presente no meu corpo, sim ou não? Essa é uma verdade natural. Aí o que acontece? Eu vou decidir se é um câncer, se é um câncer incurável, talvez a medicina tenha apenas alguns paliativos, aí eu vou para a palavra de Deus. Quando eu chego na palavra de Deus, eu vejo uma verdade superior,
uma verdade que está além dos sentidos. Aí eu me confronto com a palavra que diz que o Senhor é o Senhor que me sara, que é o Senhor que me cura, que na cruz do Calvário Ele levou todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, e pelas suas chagas nós fomos sarados. A Bíblia é a verdade. Ela diz, porque eu estou em Cristo, eu sou curado. Mas a verdade natural diz que eu estou doente. Então eu vou decidir qual verdade eu vou abraçar, eu vou beijar, eu vou tomar posse. Da verdade natural ou da verdade sobrenatural. A verdade de Deus é a palavra, e ela diz que eu sou curado. Aí eu vou e decido, rapaz, eu posso até estar na encruzilhada. O médico diz que eu estou assim, eu estou com sintoma, mas a palavra diz que eu sou curado. Então o que vai acontecer? Qual a verdade eu vou abraçar? Vou abraçar a verdade natural e dizer, eu vou ficar resignado, me preparar para morrer, me despedir das pessoas que eu mais amo, porque a verdade está lá e não tem cura? Ou eu vou abraçar a palavra de Deus que diz que eu estou curado? A Bíblia diz, João falando, que o testemunho de Deus é maior do que o testemunho dos homens. Se nós cremos na palavra de um homem, a palavra de Deus é maior. Então, se a palavra de homem ela é digna de fidelidade, a palavra de Deus muito maior ainda, muito mais digna de fidelidade. É muito mais fidedigna. Então, quando eu resolvo, no exercício do meu livre-arbítrio, abraçar a palavra de Deus que diz que eu estou curado, e nessa palavra eu me agarro, me apego com amor, e começo a tomar o remédio de Deus, que é a palavra infalível, sabe o que acontece? A verdade de Deus vai entrar em operação e vai subjugar a verdade natural. A verdade dos sentidos. A verdade de Deus entra e prevalece no meu corpo, e a cura se estabelece e expulsa a verdade natural. Você percebeu que você não negou a verdade natural, mas a verdade de Deus, que é maior, entrou em operação. Aleluia! Então quando você diz, mesmo estando com sintoma, pelas pisaduras do Senhor Jesus eu sou curado, você está declarando uma verdade, sim, não é uma mentira, mas é a verdade maior, a verdade da palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente. E você começa a declarar o tempo todo, essa verdade que é maior, vai expulsar a verdade natural, e a cura se estabelece, e a verdade de Deus prevalece. Aleluia! Vê o equilíbrio, porque nós cremos no Deus que chama a existência coisas que não existem. Para o fraco dizer que é forte, ele precisa estar fraco, identificar a fraqueza que ele tem, para poder dizer, digo fraco, eu sou. Será que ele está mentindo? Ele está fraco, e vai dizer que ele está forte? Isso é uma mentira? Não, ele está declarando uma verdade maior, que é a palavra de Deus, diante de uma verdade natural, que é uma fraqueza. Então se você quer sair da fraqueza, e essa fraqueza está lá, independente do tipo de fraqueza que exista, você declara, eu sou forte. A verdade de Deus entra em operação, porque Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza, e vai renovar nossas forças, e a verdade natural, que é a fraqueza, ela vai ser subjugada com a verdade de Deus, que é força. Aleluia! Por que eu estou dando essa introdução? Para você entender porque esta mulher disse, tudo vai bem. Diga comigo, tudo vai bem. Tudo vai bem. Então, em que contexto essa mulher? Eu vou falar para você, resumidamente. A Bíblia diz que tinha uma cidade chamada Sunem, e essa mulher morava lá, e tinha um marido já velho, idoso, e ela não tinha filhos, mas essa mulher era bem quista na sociedade. Eu vou resumir, mas você vai ver que tudo que eu vou dizer aqui está dentro do texto que você vai ler em casa. Essa mulher era uma mulher rica, e ela tinha esse marido, que era produtor, plantador, agricultor, só que ele não tinha um filho. A Bíblia diz porque ele era idoso, e ela também era de alta posição
na sociedade. O texto diz que ela tinha alta posição naquela cidade, e ela vivia bem naquela cidade. Só que, de tempos em tempos, um homem de Deus, um ungido de Deus, passava por aquela região, que era o profeta Eliseu, junto com Geazi, o aprendiz de profeta. E ele passava, e aquela mulher identificou a sensibilidade dela, que aquele homem, de tempos em tempos que passava, ela o convidou, todas as vezes que fosse naquela região, comer na casa dela. E ela consultou o maridão, né, porque a gente vê o caráter daquela mulher, a integridade dessa mulher sunamita, em falar com o marido, em comum acordo, porque ela era benquista na sociedade, para que Eliseu fosse, de tempos em tempos, comer na casa daquela mulher. E ela identificou, e quando ele foi embora, ela olhou para o maridão e disse: vem cá, meu querido, deixa eu falar com você, não? Eu quero dizer para você o seguinte: este homem que vem aqui, ele verdadeiramente é um santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, ela era rica, muita condição, nós vamos fazer um quarto aqui em casa, lá atrás, no aposento lá, e ela desejou fazer um quarto para honrar esse homem de Deus, mas ela consultou o marido, em comum acordo, e foi sim feito. E tem uma versão que diz obra de engenheiro, de pedreiro, ou seja, não era qualquer quartinho não, porque geralmente a gente faz o melhor para os quartos, né? A suíte master, a suíte não sei de quê, e lá atrás a gente faz um quarto meia boca. Não, nós vamos fazer um quarto top, obra de engenharia. Vamos para contextualizar, vamos contratar um arquiteto, e nesse quarto a gente vai aparelhar tudo que esse homem de Deus vai precisar. Naquela época ele mandou: vamos fazer uma mesa, uma cama, uma mesa, uma lamparina, porque não tinha energia. Para nós seria hoje o quê? Vamos fazer um quarto topado, vamos botar, sabe, ar-condicionado, vamos colocar um frigobar, um banheiro, uma suíte, uma cama boxe, ensacada, mola ensacada, dá o maior conforto que ele tiver, internet, vamos aparelhar tudo, para quando esse homem chegar, ele venha se hospedar na nossa casa. Então, a versão que a gente aprende, a lição que a gente aprende com essa mulher, tem várias, e uma delas é a generosidade e a hospitalidade. Sabe que o crente tem que ser hospitaleiro? Eu sei que a gente não deve receber qualquer pessoa na nossa casa, mas a gente não pode fechar o coração de não hospedar ninguém. E simplesmente ela reconheceu a unção desse homem de Deus, e tinha no coração dela honra. Diga honra. E o que é honrar? Valorizar, respeitar, estimar. E quando você honra, você geralmente quer dar o melhor. E ela traduziu essa honra em uma generosidade. Nós vamos fazer esse quarto, e todas as vezes que ele vier, ele vai ficar aqui para descansar e ser alimentado. Aleluia, foi dentro desse contexto. Então, quando o profeta Eliseu viu tanta benevolência, tanta generosidade, e o que é interessante, que essa mulher, existe a diferença entre honra e bajulação. Bajulação, você na realidade, você faz coisas para uma pessoa com motivos interesseiros. Isso não é honra, isso é bajulação. No caso dela, não tinha bajulação, porque nós entendemos que depois o profeta disse a Geazi: Geazi, o que a gente pode fazer com tanta benevolência, com tanta generosidade? Eu sou tão grato dessa honraria. Deixa eu dizer para você uma coisa, irmão. A Bíblia diz: quem honra será honrado. Essa mulher tinha sementes de honra plantadas, e o profeta disse: nós temos que fazer alguma coisa para essa mulher, ela ser abençoada. E o aprendiz de profeta, Geazi, chega diante dela e diz: olha, meu Senhor falou que quer saber de você, o que você quer? Quer uma intercessão diante do rei? A gente pode fazer isso, interceder. O que é que você quer? Aí ela disse: eu não preciso de nada, eu tenho tudo o que preciso, eu estou contente na minha cidade,
E de fato, rica, honrada, um maridão lá, e ela não pediu nada. A gente vê que tinha honra, porque honra é do coração. Porque alguém pode fazer um quarto, aparelhar de tudo, sem ter honra por dentro, apenas por interesse. Mas de fato ela tinha honra, porque quando o profeta quis fazer alguma coisa para recompensar, porque a honra tem recompensa, ela disse: eu não preciso absolutamente nada, eu tenho tudo que preciso e estou contente no meio do meu povo. Então, aí o que acontece? O aprendiz e profeta Geazi se lembrou que ela não tinha filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sabe todas as nossas necessidades, aquelas mais escondidas que ninguém sabe, mas Deus sabe. Porque Ele conhece o profundo e o escondido. Deus conhece as profundezas, Ele prescruta, Ele sonda o nosso interior, Ele sabe do que a gente precisa. Então, amado, nós aprendemos muito com essa mulher. Então o que acontece? Ela vai e o profeta vai com Geazi, aliás, ela vai com Geazi até o quarto do profeta, e ela nem entra, fica à porta, e o profeta, quando olha, diz: olha, pode escrever, daqui um ano, por esse tempo, mais ou menos, você vai abraçar um filho. Aí sabe o que ela diz? Oh meu Senhor, não minta para a tua serva. O que quer dizer isso, amado? O marido velho já estava velho, talvez ela não sabe o motivo do porquê ela não ter filho, mas naquela época era uma vergonha a mulher não ter filho. Ela tinha tudo o que precisava, tudo que o dinheiro poderia comprar ela tinha, mas não tinha filho, porque dinheiro não compra filho. Mas o Senhor vai, só, daqui a um ano você vai abraçar um filho, você vai ter um filho, como de fato aconteceu, exatamente como o profeta Eliseu predisse. Então, ela abraçou aquele filho. Aquele filho vai crescendo. O pai, agricultor, estava lá na colheita dos cereais, e o menino, de manhãzinha, vai ao encontro do pai. E quando chega lá com o pai trabalhando, de repente, alguns creem que foi por causa de uma insolação, mas a Bíblia não fala sobre isso. O menino sente uma dor de cabeça muito forte, começa a gritar, e o pai, muito ocupado, pega um funcionário, um servo, diz: vai lá, entrega o filho à sua mãe, e o menino vai para os braços da mãe. Quando chega, o menino se debruça no colo da mãe, fica lá até meio-dia. Quando chega meio-dia, o menino morre. O menino morre. Irmão, não é brincadeira não. Tanto tempo sem um filho, chega o filho, o único filho. Tu já imaginou, Rogerinho, Ivane, naquele tempo, lá atrás, Rogerinho casado com Vânia, querendo filho, e a coisa não acontecia. De repente chegou um homem de Deus, ora por vocês, diz que depois de um ano vocês teriam um filho. Não foi isso? Depois de um tempo vocês teriam um filho. Está aqui o filho. Só que da tsunamita morreu, esse aqui não morreu nem vai morrer. Você é profeta de Deus. O marido era velho. Estou dizendo que você é velho, viu, Rogerinho? Não. Se prepara aí. Então, o que aconteceu? O menino morreu. O que foi que ela fez? Ela pega o menino, presta atenção, o posicionamento diante de uma situação difícil. Pega o menino, leva o menino para onde? Lá para o quarto da unção, para o quarto do santo homem de Deus, para o quarto onde veio a origem da bênção, porque ele veio de lá. Leva o menino, coloca sobre a cama do profeta e fecha a porta. Onde é que você tem levado seus problemas? Tem colocado na Rádio Nova Gospel? Tem contado a irmão após irmão para extrair dos irmãos autopiedade, se compadecer?
Mas se alguém não faz parte do problema nem da solução, não precisa você contar seu problema a ninguém, não. Aquela mulher pega o problema, e que problemaço! Seu único filho. Ela não pediu filho, mas Deus sabia a necessidade profunda, o desejo do coração, e dá. Sabe por que dá? Por causa da honra que aquela mulher devotava. Deita no quarto do profeta e fecha a porta. Sabe o que ela faz? Ela vai ao maridão e diz: olha, faz o seguinte, prepare uma mula, me prepare um funcionário, um servo, para ir comigo lá diante do profeta, que o profeta Eliseu estava lá no Monte Carmelo, né? Deveria estar orando, fazendo a obra de Deus lá. Vá lá, eu quero ir lá. Aí o maridão diz o seguinte: não é noite, não é dia de lua nova, não é festa, não é dia de sábado. Aí ela diz aquela frase: tudo vai bem. Irmãos, ela nem contou ao marido, porque o filho não era só dela, era do marido. Ela não fez os filhos sozinho, nem contou ao marido. Sabe o que ela disse para o marido? Menino morto, tudo vai bem. Tudo vai bem. Como é que você pode dizer que tudo vai bem, se seu filho morreu? Se fosse um de nós, talvez a gente entrasse em desespero, colocasse para todo mundo, saísse no meio da rua, feito um louco, feito uma louca, desesperada. Talvez a gente fizesse isso. Mas sabe o que foi que ela fez? Ela colocou na fonte, ela colocou no quarto da unção, ela colocou diante do homem. Aquele homem ungido, amado, representava Deus. Ele nem estava lá, mas colocou lá e disse para o maridão: tudo vai bem. A pergunta que eu faço é: ela mentiu? Não, porque ela estava declarando algo superior. Sabe por quê? Aquele menino veio de Deus, por meio do profeta. Se ele veio de Deus, ela ia consultar esse Deus que deu o menino. Ela não dava um menino, Deus não deu um menino para morrer. Deus não estraga prazer. O que a gente aprende com isso, amado? Que muitas vezes a bênção vem e às vezes a bênção se quebra. Se ela se quebrar, a gente vai consultar o Deus que nos deu a bênção. Por quê, Senhor? Não, minha bênção não pode se quebrar, minha bênção não pode ficar interrompida, o meu chamado não pode ficar interrompido. Eu não vou morrer antes do tempo, eu vou progredir. Então, onde nós temos colocado o nosso problema? Divulgado na internet. Não estou dizendo que um problema não possa ser divulgado, mas essa mulher reconheceu a fonte, e todas as vezes chegava: e aí, mulher, diante do maridão, tudo vai bem. E ela não parou por aí, ela foi ao encontro do profeta. Quando ela ia chegando ao encontro do profeta, o profeta a avistou de longe e disse ao aprendiz: eita, lá vem a sunamita, ela está chegando, vai lá ao encontro, pergunta a ela se ela vai bem. Aí chega diante dela o aprendiz profeta: e aí, seu esposo vai bem? Seu filho vai bem? Você está bem? Sabe o que ela disse? Tudo vai bem. Agora, esse tudo vai bem, por trás desse tudo vai bem, tem um fundamento de uma mulher, de uma confiança inabalável na fonte da bênção que ela tinha, e que havia se perdido, e ela tinha convicção que aquela perda não tinha origem na bênção, ou na fonte da bênção. E ela disse a Geazi: tudo vai bem. Irmãos, eu falei aqui, não precisa. Joyce Meyer disse o seguinte: quer resolver um problema, para de falar dele. Se o problema já estava no quarto da unção, não precisa alguém saber de mais nada. Se você lançou suas ansiedades, seus problemas sobre o Senhor, está sobre o Senhor, e é Ele que vai resolver.
Não precisa necessariamente, onde você chegar, ó mulher, como tu tá? Tu não sabe, mulher, ó, eu tô só o pó da bactéria, tá. Aí a outra vem, tá. Só engendra problema, interpretações, julgamentos. Mas por trás desse tudo vai bem, tem uma mulher confiando numa fonte. Sabe quem é a sua fonte, é a minha fonte? É o Senhor. Aleluia! Então, ela chega para o profeta, responde ao aprendiz de profeta, porque o secretário do profeta, que era Geazi, não tinha solução, e ele diz, tá, tudo vai bem. E quando chega diante da fonte do profeta, ela se quebra diante dos pés do profeta. Aquele profeta ali, está representando o próprio Deus. Tanto é que ela honrou aquela unção que estava sobre aquele profeta. Nós aprendemos que a unção que a gente honra é a unção que a gente recebe. Jesus disse que quem honrar um profeta, no caráter de profeta, vai receber o galardão, a unção que está sobre aquele profeta, a provisão que está naquela unção. Da mesma forma, se você honra um mestre na unção, no caráter de mestre, você vai receber a unção do mestre, que são seus ensinos. Se você honrar um pastor na unção que está sobre ele, você vai receber daquilo que aquela unção carrega, de um apacentador. Aleluia! E aquela mulher se quebra todinha, e o profeta Geazi quis interromper, o profeta disse, não, deixa, ela está derramando sua alma. A alma dela está amargurada, a alma dela está aflita. Mas onde ela chegava, diante daquelas pessoas que talvez não pudessem resolver seu problema, e ao perguntarem, ela dizia, tudo vai bem. Mas esse tudo vai bem tem um fundamento anterior, onde ela depositou o problema que ela tinha, que do ponto de vista natural, era impossível de ser resolvido. Ela poderia, quando a notícia chegou, que o menino morreu no colo dela, ela poderia ficar resignada e dizer, meu filho morreu, chama o marido, vamos enterrar. Mas ela não desistiu do filho, não desistiu do propósito. Que é o que eu digo para você, meu irmão e minha irmã, não desista da sua bênção, quer seja seu cônjuge, quer seja seus filhos, quer seja seu propósito, porque aquela mulher poderia ter desistido e ter sepultado a bênção, mas ela não sepultou a bênção, porque disse, não, isso não é normal não, Deus me deu um filho, e agora vai tomar? Não, e não desistiu, não sepultou a bênção. Portanto, não sepulte o seu propósito, não sepulte a bênção, persevere, mas coloca o problema num quarto certo, num quarto da oração, fecha a porta, que teu pai que te vê em secreto, te recompensará. E quando você coloca o problema num quarto, e você sai do quarto, mas o problema está lá com o Senhor, quando as pessoas perguntarem a você, como é que tu vai? Você vai dizer o quê? Tudo vai bem, baseado numa fé inabalável, naquele que supre, naquele que é o meu pastor, e tem todos os poderes do mundo para solucionar qualquer problema. Aleluia! Aleluia! Eu me recuso a acusar o meu Deus daquilo que Ele não pode fazer, de dizer ao contrário daquilo que Ele é incapaz de fazer. O meu e o seu Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Então foi dentro desse contexto, amado, quando aquela mulher, um filho morto, talvez o seu problema está apodrecido ainda aí, você está querendo sepultar, deixa eu dizer, não sepulta não, resolve o teu problema, mas coloca no lugar certo, fecha a porta e declara em alto e bom som para todos quantos queiram ouvir, o céu, terra e inferno, Deus, Satanás e seus demônios, os anjos de Deus, até o ser humano, tudo vai bem com a minha alma,
tudo vai bem. A alma dela estava amargurada, ela estava aflita, mas ela disse: tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Sabe por quê? Quem está resolvendo o meu problema é o Todo-Poderoso. Está lá no quarto. O problema do ponto de vista, para mim, indissolúvel, ou aliás, intransponível, impossível de ser resolvido, mas está lá. Aleluia. Quando ela depositou, o profeta disse: vamos lá. Aí foi lá. O profeta chega lá no quarto, o menino estava lá, morto. Diga: morto. Irmãos, tantas pessoas aí sofrendo, perderam seus filhos. Deve ser uma dor terrível. Em nome de Jesus, eu não vou passar por isso. Acho que Jesus vai voltar logo e não vou passar por isso aqui não. Nem você também. Amém? Mas essa mulher estava aflita, sofrendo, mas declarava para todos que tudo vai bem. E tudo ia bem de fato do ponto de vista espiritual, porque ela estava crendo no Deus que é Espírito e ia resolver aquele problema. Aleluia! E ele chegou lá, o profeta vai e entra num quarto, e quando vai o menino de fato está morto. Antes disso, o profeta tinha mandado Geazi lá: vai lá no quarto do menino. Mas a fé daquela mulher não estava no aprendiz de profeta, no secretário, estava na fonte, onde vê a bênção, foi declarada e proferida pelo profeta. E quando ela vai para o Geazi, Geazi já estava com comando para ir lá. Geazi vai, pega o cajado do profeta, toca no menino, e o menino inerte, morto, não faz nada. Porque não aconteceu nada. E o profeta tinha dito, deu uma ordem para que ele fosse, antes dela chegar, para declarar tudo aquilo ali. Mas a fé daquela mulher estava na fonte, e o menino permaneceu lá. Por quê, irmãos? É aquilo que eu disse: entrega teu problema a quem tem poder para resolver de fato, e depois que você entregar, você pode declarar em alto bom som: tudo vai bem. Tudo quanto pedido em oração, eu creio que já recebi, e vai acontecer. Do ponto de vista espiritual, já está resolvido, já está solucionado. Eu só vou ver a manifestação externa, e quando a manifestação externa acontecer, isso não vai ser surpresa para mim, porque eu já crio por dentro. Aleluia. Aí o profeta vai lá no quarto do menino e deita sobre o menino, bota a boca do profeta sobre a boca do menino, os olhos do profeta sobre os olhos do menino, estenda as mãos, bota as mãos do profeta sobre a mão do menino. A primeira vez, o corpo começa a esquentar, e o profeta se levanta, e o menino ainda está lá, corpo esquentando. O que é que a gente crê nisso? Que nem toda bênção ela é instantânea, ela pode ser gradual. Cura pode ser gradual. Ou seja, isso vai exercendo sua fé. O profeta se levanta, nada aconteceu, dá bom pentecostal que era, dá umas, vai para cá, um reteté dentro do quarto, reteté para lá, depois volta, repete a mesma coisa. Na segunda vez, a Bíblia diz que o corpo do menino esquentou e o menino se levantou, foi ressuscitado. E manda chamar, e ele disse: mulher, está aqui o teu filho vivo. Vale a pena entregar os nossos problemas ao Senhor. E quando entregar, a quantas pessoas vierem perguntando como é que está, se você tem convicção que entregou de fato, está no quarto da unção, está no quarto da oração, está no quarto da fé, no quarto da confiança, você pode declarar: tudo vai bem. Você não estará mentindo, você está crendo naquele que Deus Todo-Poderoso, que diz que você está sarado, mesmo a doença estando lá. Diz que você está sarado, mesmo a doença estando lá. Porque a verdade de Deus, que é superior, suplanta a verdade dos sentidos, e a bênção se manifesta. Agora tudo isso, amado, porque havia honra naquela mulher. Mulher sensível, hospitaleira, generosa, de excelência. Quando foi fazer o quarto, fez do melhor. Não disse assim: o pior para mim, o melhor para... Não, o melhor para você, profeta. Vai lá, honrou, considerou a unção, honrou a unção. E tem mais, vou completar com isso.
Quando o menino ressuscita, aquela mulher tinha depósitos, tinha plantação de honra, de fidelidade diante de Deus. Quem sabe que a plantação, a colheita é muito maior do que a plantação. Você planta algumas coisas, mas a colheita vem maior. Aquela mulher tinha colheita. Ela tinha sensibilidade. Sabe o que aconteceu? Depois de um tempo, o profeta, Deus revelou ao profeta que haveria naquela região de Sunem 7 anos de seca brava. E chegou para Sunamita e disse: olha, deixa eu dar um conselho a você. Sabe o que eu entendo daqui, amado? Quem honra o Senhor tem direção. A direção foi por fora, porque o Espírito Santo habitava dentro da mulher sunamita. Gabi disse hoje que hoje a direção não está fora, está dentro de você e de mim. É o que a nova aliança diz. A resposta está onde? Dentro. Resposta de quê? De direção, de orientação, de instruções. E o profeta chega para a mulher e diz assim: olha, vai ter 7 anos. Por quê? Porque o Deus que é onisciente, o Espírito Santo estava sobre o profeta que é onisciente, revelou e orientou aquela mulher: pegue você, toda a sua família, vá para outro país, porque vão ser 7 anos de seca. Sabe o que eu entendo isso, amado? Provisão de Deus, cuidado, amor. Deus sabe o que vai acontecer. Não era Deus promovendo aquilo, porque Deus não é que é o promotor da fome. Deus é promotor da abundância. Mas na onisciência de Deus, Deus sabia que iria acontecer aquilo, não por motivo de Deus, mas por motivo de um contexto. E Deus, para proteger aquela mulher, teve orientação. Mas por que aquela mulher recebeu orientação? Porque ela tinha honra, ela tinha plantação de honra, ela tinha plantação de generosidade. Vale a pena, irmão, honrar o Senhor. Vale a pena honrar a unção. Vale a pena honrar a palavra. E o que aconteceu? Aquela mulher vai para outro país. Veja, aquela mulher era rica. E aquela riqueza não veio de forma ilícita. Veio o maridão lá, era produtor, era agropecuarista. Tinha muita colheita, era um fazendeiro riquíssimo. Então só foi que fizeram, eles deixaram tudo e foram para outro país, foram para os filisteus. Depois de 7 anos, aquela mulher retorna. Quando ela retorna, ela vai reivindicar toda a propriedade que havia sido tomada. E quando ela chega diante do rei, estava lá Geazi. Aí Geazi conta a história ao rei. Sabe o que o rei disse? Faça o seguinte: pegue toda a propriedade dela, entrega a ela. E tem mais, durante esse tempo, todo o rendimento, devolva a ela. Ou seja, aquela mulher foi restituída de todos aqueles 7 anos que ela não tinha saído daquela região para não sofrer. E mesmo assim, quando ela retorna, o Senhor restitui a ela. Amém, irmãos? Tudo isso está em 2 Reis, capítulo 4, versos 8, 2 Reis 4, versos 8, por aí, mais ou menos. Capítulo 8 em diante. Amém, amém? Então deixa eu dizer, diante das adversidades, antes de você se desesperar, pega o seu problema, quer seja grande, pequeno, ou crônico, ou do ponto de vista natural, impossível, coloca na fonte, coloca num quarto da unção, coloca num quarto da oração, fecha a porta, e quando fechar, que você entregar, você sai de lá, e quando alguém perguntar: e aí, Gessane? Está mentindo não, Gessane? Eu conheço Gessane. E aí, Gessane? Rogerinho, como é que está o negócio lá? Diva, como é que estão as coisas? Pato. Márcio. Ou vai bem, moderno. Esse tudo vai bem quando você pegar o seu problema, colocar num quarto da unção, num quarto da honra. Amém, irmão? Diga: tudo vai bem
Grupo de música, vamos cantar essa música só uma vez, só para fixar mais a mensagem. Tudo vai bem. Você foi abençoado nesta noite? Aleluia. Então, amado, você pode declarar em alto e bom som: eu sou abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Diga: eu sou curado pelas pisaduras do Senhor Jesus. Diga: o fraco, eu sou. Diga: o pobre, eu sou. Quando você estiver passando por problema, e todo mundo está passando aqui, e você depositar no quarto a unção, e quando alguém perguntar, e o diabo sussurrar no seu ouvido, querer pregar e dizer como é que estão as coisas, o que é que você vai dizer? Tudo vai bem. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa música novamente. Saiba que você não estará mentindo, você está declarando uma verdade superior, sobrenatural, que é a palavra de Deus. Digo fraco, eu sou forte. Digo doente, eu sou curado. Digo fraco, eu sou forte. Digo pobre, eu sou próspero. Aleluia. Digo solteiro, eu sou casado. Aleluia.